você está educando o seu filho? Está o preparando e forjando para viver a vida? Vou trazer a história de Ray Charles, extraindo lições de força, autonomia e as marcas invisíveis da infância. Então, seja bem-vindo para mais um episódio do programa do Interior ao Sagrado. Meu nome é Kellen Zurdo, sou psicanalista clínica e educadora cristã. Trabalho com terapia existencial, ciência e fé, na perspectiva da teologia cristã. Eu te ajudo a descobrir e superar as dores que te paralisam e a aprender a traçar e conquistar os seus objetivos. Vem comigo para mais essa jornada. A história de Ray Charles é um testemunho poderoso sobre resiliência e autossuperação. O cantor e pianista, conhecido como gênio da música soul, enfrentou uma infância marcada por perdas, desafios e ausências que moldaram não apenas o seu talento, mas também as feridas emocionais. Para compreendermos as raízes de sua grandeza e de suas sombras, precisamos olhar para a sua trajetória através do prisma da psicanálise e da neurociência, explorando como a educação materna e a falta paterna influenciaram a sua personalidade, a autonomia e as lutas internas. Ray Charles Robinson nasceu em 1930, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América, em uma realidade de extrema pobreza. Sua infância foi marcada pela tragédia. Ele perdeu um irmão, o mais novo, George, afogado diante dos seus olhos. Um trauma que o acompanharia por toda a vida. Um pouco depois, Ray começou a perder a visão devido a um glaucoma, ficando completamente cego aos 7 anos de idade. A figura central da sua formação foi a sua mãe, Aretha Robinson, uma mulher forte e pragmática, que, mesmo diante da adversidade, nunca permitiu que Ray se visse como uma vítima. Ela o ensinou a ser independente, forjando nele um espírito de autossuficiência e resiliência. Aretha dizia: "Você está cego, mas isso não significa que você é incapaz." Foi essa educação rigorosa, mas amorosa, que o impulsionou a enfrentar o mundo de cabeça erguida. Ele aprendeu a se locomover sozinho e a desenvolver a paixão pela música. A ausência paterna, uma ferida silenciosa. O pai de Ray Charles, Bailey Robson, estava sempre ausente, tendo 3 famílias paralelas. Essa ausência criou um vazio emocional que, segundo a psicanálise, desenvolve sentimentos de rejeição e desvalorização, muitas vezes reprimidos. E olha a importância da figura paterna. Freud afirmava que a figura paterna é essencial na estruturação do ego e do superego, oferecendo limites e segurança psíquica. A falta desse suporte pode resultar em um senso de desamparo, tanto que em Ray
se traduziu na busca incessante de reconhecimento e na dependência química em heroína. Neurociência e o papel do apego. A neurociência contemporânea confirma o impacto do apego seguro na formação cerebral infantil. A presença afetiva materna, combinada com sua firmeza, promoveu o desenvolvimento de circuitos neurais associados à resiliência emocional e ao autocontrole. No entanto, a perda do irmão e a negligência paterna provavelmente causaram um estresse tóxico, afetando o sistema de recompensa dopaminérgico. Esse desequilíbrio poderia explicar, em parte, a busca de Ray por alívio em substâncias químicas, que é um fenômeno bem documentado em estudos sobre trauma infantil. Os dois lados da moeda, força e sombra. A autonomia de Ray Charles, que ele desenvolveu graças à sua mãe, foi uma arma poderosa, permitindo-lhe romper barreiras raciais e musicais, tornando-se um ícone global. Contudo, suas sombras emocionais, originadas na dor não elaborada da infância, o acompanharam silenciosamente, mostrando que mesmo os gênios carregam suas vulnerabilidades. A história de Ray Charles nos ensina que a forma como cria seus filhos tem um impacto duradouro, moldando tanto suas forças quanto suas fragilidades. O amor incondicional e o incentivo à autonomia, como o da mãe, podem transformar desafios em triunfos. Por outro lado, a ausência afetiva e a falta de limites saudáveis podem gerar feridas emocionais profundas, que, se não cuidadas, ecoam ao longo da vida. Assim, refletir essa trajetória à luz da psicanálise nos ajuda não só a entender a história, o que aconteceu com Ray Charles, mas a os desafiar a educar com amor, firmeza e consciência, e lançar suas flechas para voos mais altos, com corações fortes e almas livres. Agora, eu gostaria de ter um papo reto com vocês. Você que é mãe, você que é pai. Por que eu decidi trazer a história desse ícone global, esse grande cantor e pianista da música soul, Ray Charles? Eu assisti o filme, eu deixo essa dica para você, assistir o filme Ray, que conta a história desse grande cantor, porque tem me incomodado muito. Eu tenho recebido pacientes que trazem, na verdade, uma outra vertente, mas eu quis extrair lições da história desse cantor, trazendo como um exemplo do paradoxal dos papéis, o papel da mãe e o papel do pai, nessa história, nesse contexto, onde o pai foi ausente porque tinha 3 famílias paralelas, ou seja, já não era um exemplo de marido, um exemplo de pai. E a sua ausência acarretou muitos problemas para Ray Charles. Mas o paradoxal, a contrapartida, a presença da maternidade foi fundamental nessa estruturação na psique
do Ray Charles. Embora a estrutura na psique dele tenha sido uma estrutura saudável, fortalecida pela mãe, em como encarar os desafios, as adversidades da vida, nós vemos realmente a importância da junção pai e mãe, que são o porto seguro do amor. São papéis que são papéis fundamentais e complementares na infância de um ser humano. E não foi incompleto essa estrutura familiar. Então, além das condições em que eles viviam, a mãe e os 2 filhos, de extrema pobreza, ali Ray Charles, ele já começou a se deparar com desafios da vida, vendo a fortaleza da mãe, vendo a coragem da mãe, a garra, a perseverança. Ela lutava pela sobrevivência dos filhos. E mesmo assim, ela tinha disposição de educar os filhos na disciplina, que é essencial na vida de um ser humano e começa na infância, e com amor. Por isso que, por um lado, Ray Charles, ele tinha uma autoestima elevada, mas pela ausência do pai, ele tinha rejeição e tinha também uma certa insegurança, onde ele buscava no sistema de recompensas, através do talento, de ser reconhecido e aliviar as dores pelos traumas que ele teve de infância. O trauma de ter perdido o irmão afogado e viu o afogamento do irmão e se sentiu muito culpado por não ter socorrido, porque ele ficou paralisado. E o trauma da cegueira, de ter ficado cego. Mas a sua mãe, preocupada com ele, forjou e o ajudou a enxergar a si mesmo, encorajando e extraindo o que existia de melhor nele, para que ele não se enxergasse como uma vítima, como um deficiente, e não se vitimizasse por isso. Então, a sua mãe o fortaleceu muito, mas ele tinha essas questões emocionais por traumas e pela negligência e ausência do pai. Então, olha só que coisa extraordinária. Se você assistiu o filme, se é que você não conhece toda a história, você vai conseguir, eu tenho certeza que você vai conseguir extrair muito mais ensinamentos e lições. Você que é pai, você que é mãe. Mas olha o poder desses papéis. E se você tem uma família completa, se você é esposa, tem o seu marido, e se você é marido, tem a sua esposa, e se tem algum ponto que está falho em estar regendo essa família, direcionando, educando os filhos com uma certa negligência, é muito importante você parar e você conseguir observar tudo isso com muita honestidade, identificando quais são as falhas que estão tendo. Porque nunca é tarde demais para reparar essas falhas e transformá-las. Porque a vida de um filho é responsabilidade dos pais na infância, em estar educando, em estar forjando o caráter do filho e preparando o filho para o mundo. Porque os filhos não são dos pais.
Os papéis dos pais está nessa educação, está nesse preparo para o mundo. E por que isso tem me incomodado muito? Porque eu tenho recebido pacientes que o que aconteceu foi o contrário. Pais que foram, na verdade, permissivos e negligenciaram por essa permissão exacerbada. Pais que super protegeram os filhos. Pais que mimaram os filhos. E esses pacientes vieram já na fase adulta, desesperados, vieram com uma falta de identidade, uma identidade enfraquecida, uma identidade onde não existe confiança, onde não existe uma autoconfiança. Pessoas que têm medo de enfrentar os desafios da vida. Pessoas que não se sentem capazes. São pessoas inseguras. E são pessoas que chegaram aqui numa codependência dos pais até hoje. Inclusive numa dependência financeira. Porque não se descobriram em nenhuma profissão. Não sabem qual é a vocação, não sabem o que existe de melhor, quais são as forças pessoais, as habilidades, os talentos, os dons. Pessoas que querem constituir família, mas têm medo, não se sentem capazes de constituir uma família e ser provedor, ser o sacerdote da família. Pessoas com uma baixa autoestima, baixíssima. Tudo porque os pais foram permissivos. Os pais não souberam dizer não. Tinham temor em dizer não. Foram omissos. Medo dos filhos se frustrarem. É muito importante a frustração. A frustração faz parte da vida. A frustração faz com que desenvolva perseverança, persistência, garra, para que a gente corra atrás daquilo que a gente quer. Se foi frustrado aqui, por quê? O que deu errado? Não, eu quero, eu vou alcançar. Então, filhos que recebem tudo nas mãos, de mãos beijadas, é tudo muito fácil. Por isso que não tem ousadia, não tem essa garra, essa coragem de enfrentar esses desafios que a vida nos traz. Porque os desafios nos forjam. Os desafios são estimuladores das forças que nós temos internas, daquilo que existe de melhor do nosso potencial. São através dos desafios que nós nos descobrimos, que nós nos desenvolvemos e desenvolvemos a resiliência. Então, pais super protetores não têm noção do quanto estão prejudicando os seus filhos. E quando os filhos chegam na fase adulta, os pais estão cansados e querem que os filhos deslanchem. Só que como reverter essa situação? Sendo que os próprios pais foram responsáveis pelos filhos se tornarem assim. Hoje, se você parar para analisar, qual é o maior mercado consumidor? É o mercado infantil. Hoje,
eu observo que os pais, eles estão muito mais preocupados em suprirem as necessidades e os desejos materiais dos filhos do que construírem um relacionamento íntimo de confiança com os filhos, de se conectarem profundamente com os filhos. Tem muitos pais que não se conectam com os filhos e, por isso, nem sabem o que está acontecendo emocionalmente com os filhos. Não sabem o que os filhos pensam, porque não existe um diálogo. Não existe um elo de confiança, porque não construiu isso na infância. Então, os pais acabam se tornando até mesmo reféns das crianças, onde as crianças são elas que regem, elas que ditam se vão sair para algum lugar para passear, um momento de entretenimento, de lazer. Quem decide para onde vai são os filhos, não são os pais. Os pais querem ir para um outro lugar, mas são os filhos que ditam. E os pais não dizem não. Não, a gente vai para esse lugar. E se disser não, como os filhos não estão acostumados a ouvir não, os filhos começam a se debaterem, a chorar, a espernear, e os pais são obrigados a fazerem a vontade dos filhos. Então, por isso que os pais ficam muito reféns nas mãos dos filhos. A hierarquia. Os filhos não sabem, mas não sabem o que é hierarquia. A hierarquia de uma autoridade de pai e de mãe. Uma autoridade por respeito, não é autoritarismo. Mas existe uma posição. Ao mesmo tempo que os pais, eles podem construir esse relacionamento íntimo de amizade com os filhos, eles também devem construir uma hierarquia para o bem dos filhos. Porque os filhos, quando crescem na fase adulta, eles têm dificuldade de se submeterem a uma liderança, a qualquer liderança, e até mesmo de se submeter a Deus, a obedecer, porque eles foram criados, educados, onde eles eram livres para fazerem o que quisessem, onde não existia limites, um momento até onde podia ir fazer, porque os pais não ensinaram a importância dos limites. Por isso que são filhos que crescem fracos. E tem mais uma. Esses filhos, como foram super protegidos, já não foram preparados desde a infância para aprenderem a viver a vida, a se sentirem autoconfiantes e autossuficientes para seguirem o seu caminho. Tudo que dá errado terceiriza a culpa. Geralmente não se responsabilizam pelos seus erros, porque os pais nunca os responsabilizaram pelos seus próprios erros e fizeram com que arcassem com seus próprios erros, porque sempre quiseram super proteger, controlar, inclusive, as questões emocionais, pouparem os filhos dos sofrimentos, das dores. O que nos faz crescer, evoluir, são as dores, os sofrimentos da vida, que nos torna resilientes.
Então, se algo deu errado na vida do filho, a culpa são dos pais. Sempre recai aos pais. Sempre são os pais. Então, e essa codependência, uma codependência emocional, porque se sentem seguros com os pais, porque foram acostumados dos pais resolverem todos os problemas. E são pessoas que se sentem incapazes de resolver os problemas, de encarar essas dificuldades e adversidades da vida. E são filhos, tanto homem como mulher, que com certeza vão ter dificuldades e muitos problemas nos relacionamentos, principalmente em relacionamento afetivo, porque vão transferir o que receberam dos pais, vão transferir para o relacionamento. Então, além de serem pessoas fracas, com uma mente fraca e emocionalmente falando, pessoas fracas, porque não descobriram o seu poder interior, não descobriram as suas forças, as suas fortalezas, porque claro que existe. São pessoas que se encontram numa condição de vítima. Uma pessoa que foi extremamente mimada, ela não quer sair dessa condição. E ela se torna vítima quando as coisas não dão certo para ela, quando as suas necessidades e desejos não são atendidas. Elas se tornam vítimas, são vítimas, vítimas de todos, vítimas da vida. Isso é algo que é cíclico na vida dessa pessoa. E ela tem um orgulho de não querer assumir e reconhecer, de não querer sair dessa condição. Não só são vítimas de tudo isso, mas se vitimizam. Em Salmo 127:4 diz que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro. O que esse versículo está nos ensinando? Os filhos são lançados longe pelas mãos do guerreiro. Quem são o guerreiro? O guerreiro são os pais. Por que guerreiro no singular? Porque os pais são uma só carne. E esse ser lançado longe é depois de uma estrutura através dos pais, que são a base, que são o alicerce. E guerreiro, porque os pais realmente são guerreiro. Porque para educar os filhos requer muito amor, requer uma conexão com amor, contínua, assídua. E essa conexão com amor requer muita entrega, requer disposição, paciência, tolerância. Então, não é fácil. Os pais que querem suprir os filhos, principalmente suprir no que diz respeito às necessidades materiais, a uma vida mais confortável, educação, saúde, buscam através de muito trabalho,
Então, e muitas vezes, para suprir essas necessidades, acabam se desconectando daquilo que realmente é mais importante, o que os filhos necessitam, que é essa conexão com o amor. E principalmente nos dias atuais. Hoje em dia, pelo sistema em que nós vivemos, é um sistema que exige muito. E os pais, claro, querem que seus filhos se sintam pertencentes aos padrões que a sociedade nos traz, aos padrões que a sociedade exige de nós. Então, os pais, eles querem que os filhos façam parte, que os filhos sejam pertencentes à sociedade. E muitas vezes, para isso, acabam titubeando aquilo que realmente é mais importante, negligenciando aquilo que é mais importante. E para que os filhos se sintam aceitos pelos grupos, os pais muitas vezes fazem sacrifícios para poder supri-los. Hoje, uma criança já tem um celular. E se uma criança ou um adolescente não tem, por exemplo, um celular, é como se estivesse fora. É como se a criança se sentisse um peixe fora d'água. Porque hoje é normal crianças terem celulares. Hoje nós estamos vivendo uma crise muito grande, onde existe um vício, que é o vício da tela, e que tem causado muitos danos nas crianças. E os pais chegam cansados do trabalho, por exemplo, é algo muito cotidiano, algo muito corriqueiro que tem acontecido. Os pais chegam cansados, fadigados do trabalho e não têm disposição para dar a devida atenção aos filhos, para que os pais possam trabalhar, para que os pais possam executar as suas atividades, deixam os filhos com o celular, se distraindo para que eles fiquem quietos com o celular. Não tem noção do dano que está causando nos filhos. Então existem muitos valores invertidos. E algo que é muito importante nessa estrutura, nessa base familiar, é um casamento sólido, um casamento estruturado. Porque se existe uma harmonia entre o casal, se existe um amor realmente respeitoso, uma comunicação saudável, um tratamento saudável entre o casal, esse é o maior exemplo que os pais estão dando para os filhos. Os filhos fazem leitura o tempo todo dos pais. E os filhos são reflexos dos pais. Então, para que hajam filhos saudáveis, em primeiro lugar, precisa haver um casamento saudável. E muitas vezes os pais que vivem muito em função de tudo isso para os filhos, desejando proporcionar o melhor para os filhos, os próprios pais acabam se desconectando um do outro. E os filhos sentem isso. Os filhos são educados não somente por palavras, ensinamentos de como se comportar, de como deve agir, uma educação, mas os filhos, eles são educados fazendo leituras sobre os pais. Os pais são referências para os filhos. Por isso que os filhos se tornam reflexos dos pais. E aquilo que os filhos recebem dos pais, eles vão carregar
para a vida toda? Queridos, eu não tenho filhos. E você pode se perguntar, como que a Kellen pode abordar sobre esse assunto se ela não tem filhos? Se ela não vivencia essa experiência? Eu não preciso vivenciar essa experiência. Eu sou filha. E o que eu recebi dos meus pais, ou deixei de receber, eu tive uma figura materna muito importante, de suma importância na minha vida. Porque, na verdade, foi a minha mãe que me criou. Então, o que ela forjou em mim foi algo extraordinário. Tive também questões com ela. E tive a ausência da paternidade, a rejeição e o abandono da paternidade. Então, muitas coisas foram desenvolvidas em mim. Eu tive a questão de uma faceta na minha estrutura, na minha psique, forte, que foi muito forjada, e tive uma outra faceta que foi frágil, fragilizada pela rejeição, pelo abandono. E eu ressignifiquei. Por isso que hoje eu trabalho muito com restauração familiar. Uma restauração familiar entre casais no matrimônio, restauração familiar entre filhos e pais, pais e filhos. Então eu posso falar aqui com propriedade e autoridade. Se esse vídeo ajudou você de alguma maneira, que no mínimo esse conteúdo tenha te despertado para você parar e fazer um balancete sobre a sua educação. Como você tem educado os seus filhos? Observar os seus filhos. Como seus filhos se comportam. Qual é a estrutura psíquica dos seus filhos, a estrutura mental e emocional dos seus filhos? São filhos mais frágeis? São filhos que são totalmente dependentes de você? Você super protege e mima seus filhos? Você quer dar aos seus filhos, de repente, aquilo que você não teve? Será que você está dando muito em excesso? Demasiadamente? Para tudo requer um equilíbrio. E não pense que seja tarde demais, não. Nunca é tarde demais para que a gente faça algo novo, para que recomece de uma forma diferente. Mas eu quero te dizer que essa transformação começa primeiro em você. E os seus filhos, eles vão perceber isso. E eles serão o reflexo da sua transformação. Porque vocês são exemplo. Pai e mãe são um exemplo para os filhos. Esse é o maior alicerce, é o fundamento na vida de um filho para uma fase adulta. Então, que você compartilhe esse vídeo. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para que você possa receber os novos conteúdos. Finalizo aqui com um beijo no seu coração e até a próxima.